Amém. Boa noite, amados, preciosos irmãos e irmãs. No nome precioso de Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez ocupando este horário para juntos comermos do maná escondido, da maná dourada, que é a palavra de Deus, vindo direto para nós esses dias em que estamos vivendo. E nós estamos felizes por mais uma vez. Deus, por sua graça e misericórdia, tem nos sustentado, tem nos guardado. Estamos contentes por tudo que Deus vem fazendo por nós, e nos revelando a sua palavra, nos colocando cada dia mais firmes na fé. Estarmos de pé, graças a Deus, somente por graça e misericórdia que nós alcançamos essas bênçãos. Se não for o Senhor, onde estaremos nós, como diz a Bíblia Sagrada. Mas nós agradecemos a Deus por esta maravilhosa oportunidade e pedimos que Deus abençoe o seu coração onde você estiver nesta hora, em casa, no seu trabalho, viajando, fazendo qualquer outro serviço, que o Espírito Santo possa te ajudar. Nós estamos contentes e sabemos que Deus está agora ajudando a todos aqueles que têm esforço, para ouvir dele, para viver a sua palavra. A Bíblia diz assim: socorrer a um que é esforçado. Toda pessoa que é esforçada nas coisas de Deus, ele só tem que ser abençoado. Todo irmão, toda irmã, todo jovem, todos aqueles que realmente fizeram vocação de se esforçar no bom sentido, e se apressar para aprender de Deus, para testemunhar de Cristo, para viver a sua palavra, todos foram ricamente recompensados.
Nós damos graças a Deus e sabemos que o nosso Deus não deve nada a ninguém. Nós sempre estamos em débito com Ele, mas Ele não deve nada a ninguém. Amém? E nós estamos tão felizes em saber que nosso Deus é honesto, poderoso e verdadeiro. Muito bem, Deus abençoe a todos. Nós vamos hoje falar no tema, né? Muito bom. O caminho de volta pelo sangue. Esse é o tema de hoje, da mensagem de hoje. Caminho de volta pelo sangue. Eu escolhi duas escrituras para lermos. Uma se encontra em Gênesis capítulo 3, versos 23 e 24. E a outra encontra em Hebreus capítulo 10, 19 e 20. Vou repetir as escrituras. Gênesis capítulo 3, versos 23 e 24. E Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Meu tema então será Caminho de volta pelo sangue. Amém? Nós vamos ouvir mais uma faixa musical e depois nós vamos ler a Escritura. Amém. Graças a Deus. Abismante, pensativo, ele vai. É normal os sentimentos de um bom pai. Segue adiante. Cada toque do seu cajado no chão doía mais o velho coração, mas confiante. A divina providência acontecer, poderia ver em tempo então descer, vindo dos altos céus. Quando a minha mãe chegou a glória, sua joia mais preciosa entregar, fez sacrifício para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. As matas, passarinhos a cantar, borboletas pelos campos revoar, segue em frente. Para Isaac, que seguia logo atrás, tudo aquilo para ele era paz. Inocente, o silêncio de Abraão foi quebrado por uma interrogação. Era o céu. Oh, meu pai, nele o povo ali está. E o cordeiro onde vamos encontrar. Ele Abraão lhe respondeu: Deus proverá. Deus proverá. Ao chegarem lá no monte Moriá, o Isaac, amargado sobre o altar, preocupado, talvez pensou e disse assim mesmo: como pode o meu pai dizer-me amar, com as suas próprias mãos vai me matar? Mas calado
Abraão, não faças tanta turma assim, nem por isso agora que temes a mim. De Abraão se alegrou, grande Jeová, grande Jeová. E a glória que mais bonita agora vem. Nosso Deus prepara tudo muito bem. É ordeiro. Abraão agora olhando com paz, avistou preso entre os matagais cordeiro. Como disse Abraão, o Senhor troféu, no lugar de Isaac, o cordeiro, símbolo de Jesus. Que mais tarde finalmente veio aqui, entregou-se à morte por mim e por ti. Crucificado em uma cruz, pra nos salvar. Deus amou de tal maneira que seu filho Cristo morreu. Deus amou de tal maneira que seu filho morreu. Mas redimiu. Deus amou de tal maneira que seu filho morreu. Tudo venceu. Deus amou de tal maneira que seu filho morreu. Amém. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Deus abençoe a todos os irmãos que estão agora entrando aí e assim participando conosco. Que o Espírito Santo te ajude, meu amado irmão, irmã, ouvinte, sempre está em conexão conosco, diante da mesa farta do Senhor, onde contém todos os alimentos, vitaminas, proteínas para o nosso corpo espiritual. Deus ajude e abençoe a todos. Vamos então para a escritura anunciada, né? Primeira escritura, Gênesis capítulo 3, verso 23 e o verso número 24, que diz assim: E o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, né? E vamos agora para a segunda escritura, que se encontra aí no livro de Hebreus, capítulo 10, apenas o verso número 19 e o verso número 20. Ele diz assim para nós, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Amém? Amado Deus, soberano e eterno Pai, nesta noite, Deus,
enquanto nos esforçamos como humanos imortais, procurando entrar com zelo em lugares celestiais, pedimos que a graça e a misericórdia do Senhor possa descer aqui, possa encontrar meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes, onde estiverem. Que o Espírito Santo, ó Deus, aquele grande poder que tirou a Lázaro da tumba, que ressuscitou a Jesus, possa nesta hora nos ajudar. Nós precisamos de Ti. Muito obrigado por tudo e perdoa nossos pecados e aceita assim a nossa gratidão. No nome bendito e precioso de Jesus, é que nós oramos e pedimos por essas bênçãos do céu. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Então nós encontramos que quando o homem pecou, ele precisou ser lançado fora do jardim, né? E nós entendemos que quem pecou lá no princípio foi Adão e Eva, nossos pais, e eles tiveram que ser tocados para fora do jardim, né? Porque eles não eram mais dignos. E se você notar a Escritura, tem vários pontos aí, eu poderia ler, mas estou tomando muito tempo. A Bíblia diz assim, que depois como descobriu, né? Quando Satanás veio torcer a sua palavra de Deus, que é o que ele sabe fazer, é torcer. O diabo não é criador, é um pervertedor que está criado já por Deus. Então, ele, sendo tão pervertedor, ele conseguiu perverter ali no Éden. E o homem precisou ser tirado dali. Mas a Bíblia diz: eis que o homem é como nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, coma da árvore da vida e viva eternamente. Ele comeu a árvore da ciência do bem e do mal, produziu morte. Agora eu pergunto, qual outra árvore que estaria ali, que estava ali, porque era o símbolo, né? A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Assim, a árvore da vida era Jesus, e a árvore da ciência do bem e do mal era Satanás. Então veja, o irmão Bruno disse que era, em uma mensagem, uma disse que era mulher, e ele tocou ali, pôde ouvir então a perversão. Mas vamos aqui no nosso raciocínio. Então o homem, por causa do pecado, tem que sair de lá, e Deus bloqueou o caminho da árvore da vida. E o homem não era mais digno de caminhar e voltar lá. Amém? Deus colocou então querubins no meio do jardim, uma espada inflamável que rodeava o jardim para que ele não pudesse entrar mais lá. Então ele passou a ser dependente de Deus, uma vez quebrando a palavra, uma vez quebrando a manifestação de Deus, o homem então pôde sofrer as consequências de seus atos. Mas nós louvamos a Deus, porque Deus, ele é um objeto de adoração. Eu sempre uso uma expressão assim, que Deus lá no princípio não era Deus dos profetas, porque a palavra Deus significa objeto de adoração. Agora, como ele poderia ser Deus se não tivesse ninguém caído para o adorar? Então Deus criou a Satanás, e através de Satanás veio a perversão, e o homem então pôde reconhecer que há um Deus que pudesse salvá-lo dessa situação. Amém? Mas o homem, por causa do pecado, depois saindo ali do princípio do Éden, o homem então passou a peregrinar, e Deus começou a tratar com patriarcas, com profetas, juízes e tudo mais. Mas ninguém era digno de preencher essa lacuna, uma vez que todos estavam no mesmo lugar. Mas nós louvamos a Deus que mesmo assim, Deus continuou trabalhando, né? E através do sangue, dos bodes, das rolas, e ovelhas e tudo mais, aquilo, o homem tinha isso como uma expiação, mas isso apenas cobria o pecado, mas não limpava ele completamente do pecado. E nós vemos que por causa da lei, né? Porque Deus colocou uma ordem para Adão e Eva: no dia que Deus comer, que vocês morrerão. Então acabou o assunto. Se Deus falou que ia morrer, então acabou. Se eles tocassem lá, tocassem era comer, né? E que não é uma fruta, que eles dizem assim, mas é um fruto, né? É um fruto. E por revelação, hoje através de uma mensagem instaladora, e nós damos graças a Deus por esse profeta mensageiro, porque estaríamos velhos, morríamos na dominação, nunca saberíamos dessas coisas. Mas graças a Deus que Deus enviou um porta-voz, o Espírito Santo, usando o homem nesta era, e trouxe para nós a mensagem de Apocalipse 10, 7, conforme foi já anunciado, né? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então todos os segredos de Deus, pelos quais Deus falou pela boca de todos os seus profetas do céu. O tempo sempre já vinha falando com antecedência, né? Como na vida de Jesus, ele sempre falou
e Isaías profetizou e tudo mais, mas nós sabemos que o próprio Jesus veio cumprindo, interpretando todas as profecias que foram dadas. Amém? E nessa era não é diferente também não. Deus tem interpretado a sua palavra, cumprindo ela no nosso meio. Amém? Através de uma mensagem restauradora. Mas o homem começou então a peregrinar para aqui e acolá, e sentir os seus pecados, por causa da lei. Veja só, e eles começaram a oferecer sacrifício, né? Isso começou desde lá do princípio, né? Quando os adoradores, Abel e Caim, começou a adorar a Deus. Ambos criam e adoravam a Deus. Mas Deus atendeu para o altar de Abel e rejeitou o altar de Caim, porque Abel tinha a revelação. Amém? Então Deus sempre fez assim, tratando na lei com eles, através das ofertas, oferendas, de sangue, de bodes, bois, rolas, ovelhas e assim por diante. Mas nós louvamos a Deus porque esse sangue apenas era uma propiciação qual cobria o pecado do homem. Mas nós lemos aqui agora, irmãos, em Hebreus capítulo 10, o apóstolo Paulo diz para nós que temos que ter ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora, o homem pode voltar de novo à árvore da vida. O homem pode voltar de novo a ter companheirismo com seu Criador, através do sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Mas nós precisamos entender o significado desse sangue. E agora, naquele tempo, eles estavam através da lei, né? E no tempo de Israel, que confessa será ferido. Hoje nós temos no tempo da graça, né? Em Hebreus aqui, nós lemos sobre isso. Então a graça, já eles lá no Velho Testamento, nós no Novo Testamento. Então nós temos descanso no Espírito Santo de Deus. Amém? O qual é o Espírito Santo de Deus, através do sacrifício que está no propiciatório, o sangue vertido por nós. Aleluia! Ele apenas não cobre o nosso pecado, mas ele limpa, tira o nosso pecado, nos purifica, tira do homem o desejo de pecar, porque no passado o homem fazia o seu sacrifício, mas ele continuava com o mesmo desejo de pecar. Amém? Mas hoje nós vemos que através do Espírito Santo de Deus, o sangue de Jesus Cristo, ele tira o desejo de pecar. Se uma pessoa que realmente diz que recebeu essa unção do sangue, recebeu a palavra viva na sua vida, ainda vive com aqueles desejos, caprinos de outrora, tem que ter mudança. Jesus Cristo veio para fazer isso para nós. Nós precisamos ter mudança. Então, nos limpa de todo pecado. Só que tem um detalhe, irmãos. O sangue de Jesus Cristo vai limpar você, eu, do pecado, se nós recebermos o sangue na qualidade do qual foi enviado. Amém? Na qualidade que ele foi enviado. E nós sabemos que isso cumpriu na cruz do Calvário, e na mente de Deus, antes da criação do mundo. Antes de um átomo ser criado para gerar tudo isso. Na presciência de Deus, na mente de Deus, o Cordeiro já havia sido sacrificado lá. Amém? Por isso lá em Gênesis 1:7, nós somos feitos a imagem de Deus. Não é essa imagem caprina agora, essa imagem que pela natureza nós somos filhos daí. Mas você tem que ter companheirismo e voltar a ter comunhão com o teu Deus. Isso é feito agora, irmãos, através do sacrifício na cruz do Calvário. Toda pessoa tem que conhecer esse sacrifício da cruz do Calvário, receber o propósito que Deus fez nessa ocasião e tomar para si, por graça e revelação, sabendo que aquele dia no Calvário, olha, irmãos, grandes coisas aconteceram. O sofrimento de Jesus foi por mim, foi por você. Cada gota de sangue, cada chibatada que ele levou, foi por causa de mim e por você. Nós todos, sem exceção, deveríamos, né, se não fosse Jesus para intervir, nós deveríamos ser crucificados como ele. Uma morte horrenda, de cruz, vergonhosa. Você vê que tiraram Jesus antes da crucificação. Tiraram, colocaram as outras roupas, tiraram, deixaram ele nu, colocou a roupa para a crucificação. Diante do mundo todo, cortejando aquela situação. Como ficaria o homem natural numa situação dessa? Mas é porque Deus estava com Jesus, reconciliando consigo o mundo.
Isso é de Deus. É da qualidade paternal de Deus fazendo isso por nós. Mas muitas pessoas não conseguem entender, não conseguem receber isso. Agora, nós temos que saber o que o Calvário significa para mim. Eu tenho que saber o que o Calvário significa para você, meu irmão, minha irmã. Você que nos ouve nessa hora. O que é que significa? Será que é um dia apenas para ser lembrado? Como, uma vez por ano? Ir na igreja e fazer isso, aquilo e continuar com as mesmas condições? Não temos iniciativa de vida eterna, não temos posicionamento da palavra? Ainda muitos alegam ser cristãos e vivem nessa situação. Mas o que aquele dia do Calvário significa para você? Você já parou para analisar? É que o profeta diz para nós aqui, olha, nessa mensagem, aquele dia no Calvário, Aí o profeta diz para nós aqui, que maravilha. Ele diz assim, ó, mas nesta manhã eu simplesmente escolhi 3 diferentes coisas. Eu digo nesta noite, nesta live, agora, amém? Principais que nós queremos olhar para os próximos poucos minutos. O que o Calvário significa para nós? Você já parou de coração com a revelação? Depois de pensar um pouquinho, o que o Calvário significou para você? Quando muitas pessoas não estão nem aí, muitos guardam a semana, como agora, sexta-feira da paixão, e tudo mais, ele não pode comer carne, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E depois passa a semana desenfreia, talvez pior do que antes. Mas o que o Calvário veio fazer? O que significa? Uma grande e importante coisa que o Calvário significa para nós, e o mundo ele encerra o assunto do pecado para sempre. O Calvário encerra o assunto do pecado para sempre. Amém? Você precisa tomar essa decisão e saber o que o Calvário serve para você. O pecado não começou na terra, o pecado começou lá no céu, desde quando Lúcifer, ele pôde se levantar contra o seu Criador. É por isso que eu disse que Deus criou a Satanás para o louvor dele, para mostrar que ele era adorador. Deus, objeto de adoração. Então, o diabo, veja só, era o braço direito de Deus, Lúcifer, o anjo de luz, mas foi jogado lá para cá, e veio no Éden, e entrou no ser chamado serpente, que era co-igual ao homem. E tinha até um lugar para ter uma alma, mas não teve uma alma. E o diabo sabia que de todos os animais que estavam ali, não podia estar unido ali, tendo relações com Eva. Veja, mas o diabo sabia que aquela serpente, como era co-igual ao homem, ela poderia, então, entrar com sua raça sobre a terra. E foi o que aconteceu. Mas nós louvamos a Deus, porque Deus é misericordioso, e hoje, mesmo que o mundo está em pecado, nós estamos realmente livres dessas coisas, por causa do poder de Deus. Mas o profeta diz então que quando o pecado atingiu a terra, lá no princípio, como lençol negro caindo dos céus, isso literalmente paralisou a terra. Isso literalmente, queira ou não queira, paralisou a terra. Você acha que a terra está andando, você acha que os políticos vão mudar alguma coisa, você acha que isso vai ser assim, mas, gente, não se engane. O diabo paralisou a terra. Isso lançou a cada criatura da terra e toda a criação de Deus em cativeiro, por causa do pecado. A morte é o salário do pecado. A morte é a consequência do pecado. A enfermidade é a consequência do pecado. Toda tristeza, toda coisa que você vê por aí, cada ambulância que corre com uma criança no hospital, nas ruas, para alguém sendo socorrido ao hospital, por causa do pecado. Veja que coisa. Então colocou toda a criação de Deus em cativeiro. O homem estava sob o cativeiro da morte, enfermidades, problemas, tristeza. Toda a natureza caiu com isto. Toda a natureza. Então veja, irmãos, o pecado foi um anestésico que realmente paralisou a terra. Estávamos sentados aqui, sem esperança, porque cada criatura na terra estava sujeita a isso.
e cada um nascido na terra estava sujeito a isso. Então isto tinha que vir, aleluia, de algum lugar onde não havia nenhum pecado. Isso não podia vir da terra. É por isso que São João, que era Apocalipse, a Bíblia diz que João chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar os seus filhos, nem mesmo de olhar para ele. Nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Tinha que ser alguém que tem que ser morto. E os anjos, mas os anjos não eram, não preenchia essa lacuna, não era preciso. E João chorava muito porque sabia que se não houvesse ninguém que pudesse ir ali na mão daquele que estava sentado sobre o trono, tomar a Bíblia Sagrada e abrir para nós todos estaríamos perdidos. É por isso que João chorava. Mais uma voz diz assim: não chore, João. Eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus filhos. Quando João olhou, a voz disse que era um leão, mas quando João olhou, era um cordeiro como havendo sido morto, ensanguentado, e só foi crucificado antes da fundação do mundo, por mim e por você. Ele era digno, não só de olhar o livro, mas de tomar o livro na mão e abrir e desatar todos os mistérios de Deus. E através desse sacrifício que ele fez, eu e você podemos hoje ler a Escritura, podemos entrar no Espírito de Deus, podemos ser cheios da graça de Deus. Cada um de nós podemos fazer isso. Mas você precisa aceitar aquele dia no Calvário. Porque João chorava porque sabia que o direito de vida eterna, que garantia a nossa entrada no céu, tinha voltado para a mão do dono original. Quer dizer, só ele poderia fazer isso. Porque o direito de primogenitura que Adão e Eva perdeu, aquilo voltou para a mão do original. E Satanás passou a ser poceiro na terra. Amém? Mas graças a Deus, que o diabo saiu dominando e fazendo o que ele queria fazer, como está fazendo até hoje, mas os filhos e as filhas de Deus estão tendo seus olhos abertos, reconhecendo o sacrifício naquele dia do Calvário. Aleluia, né? Graças a Deus. Não podia vir da terra. Tinha que vir. A terra estava toda em pecado. Só orgia, só lei da poligamia, tudo, morte, um matando o outro e tudo mais. Não podia vir da terra. Um de nós não podia redimir ao outro. Isso tinha que vir de outro. Portanto, quando o homem viu que ele estava separado do seu Deus, ele se tornou peregrino. Eles prantearam, eles choraram, então eles lutaram, eles peregrinaram através de montanhas, através de deserto, procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus, pois ele sabia que se ele alguma vez voltasse na presença de Deus, aleluia, graças a Deus, ele poderia falar isso outra vez como ele. Agora eu pergunto, o que é que impede você falar com Deus? O que é que impede você receber a Deus na sua vida, ser batizado corretamente no nome do Senhor Jesus Cristo, ter comunhão, comungar com o seu Deus, ser uma testemunha fiel a Ele? O que é que impede você fazer isso? Você precisa reconhecer o sacrifício da cruz do Calvário. Amém? Aleluia! Graças a Deus, né? Mas agora veja, tem mais aqui. Mas ali não havia nenhum caminho para voltar. Todos davam com burro na água, conforme o ditado aí. O homem, por mais bem que fosse, o homem, por mais proeza que pudesse fazer, mas nenhum dele poderia ocupar esse lugar, mesmo que ele se esforçasse. Então ele peregrinou, caminhando no lugar, aí você vê Abraão caminhando para uma terra que Deus tinha prometido, tudo mais, isso simbolizando que na frente haveria a era do vencedor, haveria a era do Espírito Santo, irmãos, para nós podermos compreender essas coisas. É o que nós temos que observar isso. Damos graças a Deus por isso. Então não havia nenhum caminho para voltar, aleluia. Ele ficou perdido, ele não sabia para que lado virar. Então ele simplesmente saiu peregrinando. O homem saiu peregrinando. Veja só que coisa. Tentando encontrar em uma outra parte aqui, aquilo que ele pôde encontrar naquele lugar lá atrás, algo do lado de dentro dele,
lhe disse que ele veio de um lugar que era perfeito. Aleluia! É por isso que nós temos que tornar a imagem perfeita de Deus. Gênesis 1:7. Nós somos feitos à imagem de Deus. Deus é Espírito. Aleluia! E nós precisamos saber, se há algo dentro de você, irmãos, irmã, ou ouvinte, vocês que sempre nos acompanham, se tem algo lá dentro puxando para algo, você precisa descobrir. Amém? Colocar isso em movimento agora. É porque você não é desse lugar. Não adianta. Pode correr daqui para lá, de lá para cá. Você precisa preencher essa lacuna, porque Deus está falando com você. Então vamos se autolimando, tentando encontrar algo para que pudesse satisfazer aquilo no seu coração. Algo do lado de dentro dele. Lhe diz que ele veio de algum lugar que era perfeito. E perfeição não está no sistema internacional. Perfeição não está no grupo de homens. Perfeição não está no movimento de igreja. Perfeição não é quando você sabe sobre a Bíblia. Perfeição não é só o intelecto quando você sabe sobre a mensagem. Perfeição se está crendo na palavra de Deus, aceitando o sacrifício da cruz do Calvário. Ele é perfeito. Amém? Cristo é perfeito. Por isso que diz Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Então, nenhuma pessoa aqui na audiência nessa manhã, veja só, que você realmente, ou mesmo a fita magnética, se tiver algo em seu coração, clamando por bênção, por alegria, por vida eterna, é porque você realmente tem uma eternidade de Deus dentro de você. Amém? Aleluia! Você precisa saber disso. Então, o caminho, irmãos, os seres humanos tentaram isso através das eras, eles choraram por isso, eles choraram, eles fizeram tudo o que sabiam como fazer, mas continuaram a não encontrar, desses vagueando através do mundo, moribundo, perdido, confiando nisso, naquilo e naquilo outro, mas sempre decepcionando. Mas eu garanto para você, se você estiver com Cristo mesmo no seu coração, receber a palavra revelada, você não será decepcionado. Você não será decepcionado. Amém? Porque aquele que começou em vós a boa obra vai aperfeiçoar até nos dias da vida de Jesus Cristo. E você deve ter certeza disso. Né? Então veja, e abriu o caminho para que esta coisa que ele estava sedentos e famintos, isso trouxe a um lugar de satisfação. Esse caminho entra pelo novo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Entrar no tabernáculo celestial, porque no Velho Testamento tinha um tabernáculo no deserto, conhecido como tabernáculo do deserto, tinha 3 repartições. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Primeiro ato ficava toda a congregação, no segundo ato tinha a mesa de pão, candelabro de 7 lâmpadas, né? E tudo mais, e outras coisas mais, a pia, a mesa do pão, mas lá no terceiro ato tinha lá a arca do concerto, onde repousava sobre ela a glória da Shekinah. Amém? Estava lá 2 querubins, né, de asas ligados de frente, asas com asas, e ele estava lá clamando, aleluia, esperando mesmo que algum digno pudesse chegar lá. Glória a Deus. Irmãos, naquele passado do Velho Testamento, o profeta de Deus diz, e a Bíblia fala para nós, que um homem que era o sumo sacerdote, podia entrar lá naquele lugar santíssimo. Lá no primeiro ato ficava toda a congregação, no segundo ato ficavam os sacerdotes, mas no terceiro ato ficava o sumo sacerdote. É o único que podia entrar lá com oferta de sangue na mão, numa vasilha, pelos pecados dele, pelo pecado daqueles que foram no segundo ato, que são, né, os outros demais ficaram lá, e no primeiro ato também. Tinha que gritar assim, ó, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Porque santo ali não era ele, não, era Deus mesmo. E ele tinha que entrar lá, tinha que ter uma vestimenta santa e pura, tinha que ser vestidos longos, com romãs, e cinto grande, que a ponta ficava lá fora. E aquele véu, irmão, no segundo ato, terceiro ato, tinha um véu chamado a prova de ruído. Ruído para ele que está lá dentro, mas para quem estava lá fora ouvia o barulho das romãs. E se algum homem tivesse pecado, entrasse lá e ele morresse lá dentro, nem para tirar ele não podia entrar lá, puxava pelo cinto.
Então vocês estavam clamando lá, santo, santo, santo é o Senhor. E as almas batendo. E eles calculavam o tempo que eles chegavam lá. Então se de repente a pessoa parasse, ela morreu. Aí puxaram para cá. E antes, a pessoa, olha irmãos, era morte entrar ali. Mas o profeta diz hoje através do Senhor Jesus, é morte você não entrar. Se você ficar do lado de fora, que você vai morrer. Esse véu nós cremos que é feito da prova do batismo do Espírito Santo, que isola o cristão desse mundo e introduzir a presença da arca do concerto, a presença da glória da Shekinah. E nós precisamos chegar lá. Aleluia. Quando você chega lá, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, você é transformado. Aleluia. Por isso que creio que foi Isaías, ai de mim, né? Ai de mim, chegando diante dessa presença. E você precisa reconhecer o caminho de volta que Jesus fez por você, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Agora, Satanás foi derrotado no Calvário, quando ele achou que estava vencendo a Jesus. Aleluia! Quando ele falou, agora eu coloquei na cruz, agora eu acabei com ele. Veja só, e naquela sexta-feira de tristeza, de angústia, e o mundo todo cortejando aquela situação, ali por volta das 3 horas da tarde ele expirou, depois sepultaram o seu corpo. Satanás falou, agora pegando ele, irmãos, mas na manhã de ressurreição no domingo de Páscoa, ele levantou, aleluias, ele levantou. Ali nós possamos bradar com confiança que nosso Deus está vivo, amém? Não é um Deus por aí morto, que as pessoas fitam a fé e acham que tem que ser assim, tem que ser daquela maneira. O nosso Deus permanece vivo, aleluia, amém, graças a Deus. Isso nos dá alegria, nos dá segurança em saber que cremos num Deus assim, glória a Deus. Então, que coisa maravilhosa, né? E então, o diabo achou que ia acabar com ele. Veja só, que coisa, irmão. Até a prova que ele foi, né? Agora, Satanás foi derrotado no Calvário. Até a prova que ele foi. O maior preço que já foi pago, o único que poderia pagar aquilo, veio e fez isso no Calvário. Foi ali onde o grande preço foi pago. Esta é uma das coisas, o preço por você. Negro no pecado, abandonado. Nós vemos no mundo falando mentira, pensando coisas que não deve, tomando as coisas que não é nossa. Mas ele pagou o preço por nós. Até a cura, se você precisar de cura, lá no Calvário já fez por você. Até a saúde você pode recobrar ela, se você realmente entender o que eu estou dizendo. Deus vai te abençoar. No nome precioso de Jesus Cristo. Aleluia, né? Glória a Deus. Foi ali onde o grande preço foi pago, o preço da sua vida. Porque Satanás queria arrebatar isso. Mas Deus falou, não, isso é meu. Isso não é teu, eu morri por ele. Eu morri por ela. Eu sangrei por ela, sofri. Aquela dor de espinho e tudo mais, por ele e por ela. E muitas pessoas, sabendo da teoria de Jesus, o que ele passou, não está nem aí. Né? Não está nem aí, está pouco lixando com isso. Mas saiba disso, meus irmãos. Um dia que você ouviu, um dia que você saiba disso, tudo já está cronometrado em Deus. Deus exigirá isso. Aquele sacrifício não foi em vão. Foi por você, mas se você virar as costas para ele vai ser doído. Mas que Deus tenha misericórdia de você, tenha misericórdia de cada um de nós. Amém? Deus tinha requerido isso. Ninguém era digno, ninguém era capaz, ninguém poderia fazê-lo. E Deus, Ele mesmo veio e foi feito humano. Que Deus era Espírito. E os seus adoradores, importa que o adorarão o Espírito em verdade. Aí você fala, mas quem morreu na cruz? Foi Jesus ou foi Deus? Foi Jesus. A carne chamava de Jesus, mas Deus estava em Jesus. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Você não poderia crucificar o Espírito. Quem morreu por você, irmãos, não foi Deus, foi Jesus. E através de Jesus você chega até Deus. Amém? E Deus é sua palavra, Deus é Jesus, Deus é o Espírito Santo, né? Deus é imorte. A palavra imorte significa um ser que se apresenta muitas vezes. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o líder dos vales, a estrela resplandecente da manhã, o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro. Ele é o princípio da criação de Deus.
Ele preenche todas as lacunas de A a Z, de Gênesis a Apocalipse. Que maravilha ter um Deus desse. Então Jesus veio, irmão, porque Deus falou, vou enviar meu filho lá. Aleluia, ele vai morrer com um corpo carnal. Eu farei um corpo carnal. Esse corpo sofrerá os danos como qualquer ser humano sofre. Porque ele sabia que você não venceria. Ele sabe e saberia de antemão, já soube que nós não venceríamos. Mas ele falou, vou mandar um lá que vai vencer por ele. Ele pisou lagarda de Deus. Com ele estavam todos os nossos pecados em seus ombros. E por suas pisaduras, por seu sofrimento, nós fomos sarados. Aleluia, nós somos revigorados nesta hora. E você ainda continua no pecado? Você acha que a nicotina é o patrão, o alcoolismo, outras coisas mais? Vai satisfazer você? E você vai viver toda a vida? Você sabe que um dia você tem que dar conta de Deus pela vida que Ele te deu. Não se esqueça disso. Então veja só que maravilha. O único que eu poderia pagar aquilo veio e fez isso no Calvário. Foi ali onde o grande preço foi pago. Esta é uma das coisas, Deus tinha requerido isso. Ninguém era digno, ninguém era capaz. Aleluia, meu Deus. Ninguém poderia fazer. E Deus, Ele mesmo veio e foi feito humano, viveu uma vida sobre esse desejo humano. Tudo que você deseja, que você peça, Jesus passou por isso. Tentações, qual você pode estar passando agora, Ele passou, porque Ele tomou sobre Ele as nossas dores também. Aleluias. Ele sofreu também por nós. Ele foi crucificado no Calvário. Aleluias, né? Ali, quando Satanás pensou que ele não faria isso, ele não passaria por isso, ele foi para o Getsemane. E cada tentação que o homem alguma vez suportou, ele passou isso exatamente do mesmo modo de todos os homens. Mas ele pagou o preço, aleluia, e foi isto que escureceu a terra. Por quê? A terra tremeu, tudo mais. Mateus 27, versos 28, 27, 28, verso 54. Algo assim. Quando ele bradou na cruz, está tudo consumado, fenderam as rochas, né? E a terra tremeu e tudo mais, para mostrar, a terra tremeu por causa do poder de Deus. Até o cinturão romano, versículo 54, Mateus 27, 28, algo assim, diz assim, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. São Mateus, capítulo, vou achar aqui para ler, para ficar bem fixo em nossos corações. São Mateus, capítulo 28. Então, quando Maria Madalena e outra Maria foi ao sepulcro, aconteceu a ressurreição de Jesus. Ao centurião romano diz assim, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Foi quando a terra tremeu, quando as coisas foram, né? E nós sabemos que ele saiu ao intervalo, no meio aí do terceiro dia. Ele sempre havia falado, nós temos mais tempo de 3 dias, mas não é 3 dias realmente, 24 horas, porque o profeta nos ensina que toda pessoa sabe disso, né? E durante os 3 dias o corpo começa, 72 horas começa a decompor. Ele morreu na sexta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, passou o resto da sexta-feira, à noite, sábado, domingo, não deu propriamente 3 dias, 24 horas. Porque a Bíblia diz, e havia profetizado, que o meu santo não veria corrupção. Amém? O meu santo não verá corrupção. E nós queremos que Deus cumpra toda a sua palavra. E ele saiu antes da corrupção. Amém? Então veja, mas ele pagou o preço. E foi isso que escureceu a terra.
como uma anestesia para a operação. Amém? Agora, Deus colocou de volta nas mãos do homem. A salvação está nas suas mãos. O que você vai fazer com ela? Vai continuar rejeitando? Vai continuar blasfemando Deus? Vai continuar criticando a Deus? Vivemos numa era tão terrível, maligna, que essa era de Laodiceia. Mas nós queremos que Deus ainda está salvando. Deus colocou de volta nas mãos do homem outro caminho que ele estava procurando. Deus sempre fez isso. Nunca deixou ninguém a mercê, batendo a cabeça e quer falar, mas Deus vem mostrando sempre o caminho. Vá por aqui. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Poucos é que procuram entrar por ele. Agora os mundos têm as portas largas, aí vão de qualquer maneira, né? Mas a noiva de Cristo de Deus entra pelo caminho preparado por Deus. Amém? Glória a Deus. Então veja, ele não tinha que chorar mais. Quando ele quebrou a espinha de Satanás, ali no Calvário, a coluna do pecado, da enfermidade, isso traz cada ser mortal na terra de volta para a presença de Deus, com os pecados perdoados. Recebendo a Cristo Jesus, os seus pecados estão perdoados. Serão lançados no mar do esquecimento, nem mesmo Deus se lembrará dele. Mas você precisa se arrepender e aceitar aquele dia na cruz do Calvário. Aquele dia no Calvário, quando Deus, fazendo aquele ato, pegou uma corrente, ligou lá no seu coração e até o Calvário, até o céu. Deus tem feito isso por nós. Veja que coisa, que maravilha. Seus pecados estão perdoados. Aleluia. Nossos pecados estão perdoados. Satanás não pode nos obscurecer mais. Amém? Glória a Deus. Não pode esconder de Deus mais. Há um caminho feito. Há um telefone ali. Aleluia. Há uma linha para a glória. Isto faz com que cada pessoa alcance aquela linha. Aleluia. Linha de graça, de salvação, de misericórdia. É o que Deus tem feito para o teu povo nesta hora. E você precisa saber disso. Não só saber, mas você precisa entrar nisso. Amém? Que privilégio, pecador. É saber nesta manhã, eu digo nesta noite, que você tem um caminho agora. Você não vai mais ficar perambulando por aí, batendo cabeça aqui e ali. Vá direto ao Calvário. Vá direto à Bíblia Sagrada. Reconheça seu estado, seja batizado corretamente em nome de Jesus Cristo. Viva uma vida escondida em Cristo e Cristo te esclarecerá. Aleluia, né? Glória a Deus. É saber nesta manhã, eu digo nesta noite, que você tem um caminho agora. Aquele dia no Calvário abriu o caminho para todos aqueles patriarcas que procuravam por ele, procuraram por isso. O Calvário te deu isto de graça. Aleluia. Pela graça, quer dizer, favor merecido. E você sempre tentando fugir de Deus, Deus correndo atrás de você, procurando você para salvar você. Mas que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te ajude, meu amigo, companheiro. Que o Espírito Santo possa cada dia mais te orientar a tomar a sua decisão. Estamos vivendo as portas de um grande acontecimento. No nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, né? Graças a Deus, que Deus prossiga falando em vossos corações. Que o desejo de Deus é que você saiba do sacrifício que Ele fez por você. Imolado na cruz do Calvário. Não perca mais tempo. Não por que sofrer. Quando você tem a vida eterna dentro de você, tem a salvação dentro de você, Deus abençoe. Amém? Nós vamos agradecer aqui alguns irmãos da conexão. Entre os nomes que eu tenho, tem Tatiana Norberto, família. Deus abençoe. José Quintiliano, Deus abençoe. Também temos Paula Martins, família, Deus abençoe. Josiane Santos, família, Deus abençoe, né? Temos Evaldo Messias, Deus abençoe. Maria José, Deus abençoe. Maria Isabel, Deus abençoe. E também Juliebe. Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue te ajudar, né? E estamos felizes porque Deus tem sido maravilhoso para conosco. E mesmo assim, né? Os homens não entendem, né? Mas nós entendemos, pela graça de Deus. Eu quero oferecer oração. Se você está doente, aflito e necessitado, creia que Deus vai te abençoar. Amado Deus, Pai Celestial, já ouvimos a Tua palavra agora
Cremos de coração no sacrifício imolado, Senhor. E ali está a cura, libertação, solução para todos os nossos problemas, nossas causas. Eu dedico ao Pai bendito essa oração em favor de todos os meus irmãos, os ouvintes, que precisam de cura, libertação. Naquele dia do Calvário, o Senhor conquistou já tudo. Deus, faça com que eles tenham fé para crer nisso. Ó Deus, os olhos da fé possam chegar agora. Deus, que eles creiam de coração e recebam aquele grande sacrifício, Pai. Ó Deus, feito por nós na cruz do Calvário. Cura, liberte, salve o pecador, levanta o caído, sustenta o abatido, fortaleça o fraco nesta hora. Anima, reativa a chama do coração daquele que está apostatado, caído, parado à beira do caminho. No nome de Jesus Cristo, salva o pecador. Amém, Jesus. Amados irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe a todos. No nome de Jesus Cristo, estamos felizes. E amanhã, Deus permitir, estaremos ali no tabernáculo, continuando com a mensagem de respeito. Tá bom? Você é convidado nosso especial de estar em conexão conosco aí. Ele vai estar também, além do Facebook, também pelo YouTube. Tá bom? Deus abençoe. O meu muito obrigado. Nós vamos encerrando aqui com um ou dois louvores. E que a graça de Deus fique por cada um de vocês. Deus nos abençoe. Muito obrigado pelo carinho e dedicação, por nós pararmos todos juntos diante dessa mesma farda e crer nessa palavra, crer nessa mensagem. Deus te ajude, meu irmão, meu irmão. Deus te abençoe. Boa noite em nome de Jesus Cristo. Amém. No Calvário estão lá 3 cruzes, e cada uma havia um condenado. Na do meio estava um homem justo, santo, puro e imaculado. Enquanto da esquerda e da direita, somente por amar a mesma cruz. Quem estava lá no meio foi pregado, suas mãos e pés transpassados. Foi assim que mataram meu Jesus. Na cruz do meio, aleluia. Na cruz do meio estava o meu Jesus, e por amor a mim sofreu morte de cruz. Na cruz do meio ele expiou. Está mais do que provado que apesar dos meus pecados ele primeiro me amou. Está mais do que provado que apesar dos meus pecados ele primeiro me amou. No Calvário estavam lá 3 cruzes, e em cada uma havia um condenado. Na do meio estava um homem justo, santo, puro e imaculado. Enquanto da esquerda e da direita, somente por amar a mesma cruz. Quem estava lá no meio foi pregado, suas mãos e pés transpassados. Foi assim que mataram meu Jesus. Na cruz do meio estava o meu Jesus, e por amor a mim
e de cruz, na cruz veio, ele me expiou, e está mais do que provado, que apesar dos meus pecados, ele primeiro me amou. E está mais do que provado, que apesar dos meus pecados, ele primeiro me amou. Eu pensei em oferecer uma linda rosa ao meu Senhor, que o meu Deus, mas ao descobrir que todos os jardins não pertencem a mim, são todos teus, eu pensei em oferecer a minha vida, esta vida que foi Ele que me deu. Mas ao ver que a vida também não é minha, esta vida que há em mim pertence a Deus, eu pensei o que oferecer a Ele, se Ele tem todo o universo em sua mão. Mas Ele olhou para mim e me pediu: filho meu, dá-me o teu coração. Amém. Deus abençoe também, Lili Rodrigues, agora está sintonizado conosco. Deus abençoe. Eu pensei em oferecer o meu louvor ao meu Senhor, que o meu Deus, mas eu descobri que todo o meu canto não pertence a mim, Ele é o autor. Eu pensei em oferecer o meu amor, é tão bom, Ele não aceitou, porque muito antes que eu amasse, lá na cruz Ele primeiro me amou. Eu pensei o que oferecer a Ele, se Ele tem todo o universo em sua mão. Mas Ele olhou para mim e me pediu: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração.